Pessoal, vamos falar da situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de novembro de 2022, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev. O ataque russo à cidade de Pavlivka, visando chegar a Vuhledar, não está indo nada bem. Ontem os marines da 155ª Brigada Marine, tropa de elite russa, tá? Reclamaram para o comandante deles sobre a situação que eles estão lá. Perderam mais de 300 soldados, entre mortos, feridos, capturados, desaparecidos e coisa e tal. Eles culparam explicitamente o general Muradov, o general Akhmedov, que são comandantes ali da região, e o Gerasimov, que é o comandante em chefe das tropas russas. Essas perdas todas foram em só 4 dias de batalha. Essa carta emergiu lá na Rússia ontem e causou furor em todo mundo. Em Kherson, os russos estão saindo, estão roubando animal de zoológico, estão explodindo infraestrutura, estão destruindo a própria munição deles, o que significa que eles devem sair muito em breve. E além disso, em Mariupol, os russos estão criando trincheiras e proteções no entorno da cidade. Por que os russos estão preocupados com Mariupol aqui bem na retaguarda, né? Que coisa curiosa. Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dorival Diola, Grey Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o grande evento do dia hoje é a questão aqui na região de Vuhledar, Pavlivka e coisa e tal. Mas antes da gente entrar nisso daqui, vamos dar uma olhada como é que está a coisa aqui em Kherson. Ontem os russos continuam com a evacuação lá de Kherson e tiraram até, olha só, um trenzinho da alegria, aqueles trenzinhos de criança que fica andando em praças, e até isso estão roubando de lá. Impressionante isso. Aqui, ó, isso aqui é uma coisa até mais importante, digamos assim, né? Os russos estão explodindo a própria munição em Kherson. Tem evidências disso em conversas entre soldados na região, né? Por que eles explodiriam a própria munição? Bem, isso é uma indicação que eles realmente estão abandonando essa região. Eles não conseguem transportar essa munição para a margem esquerda do Dnipro. Eles não querem deixar a munição para os ucranianos, então eles estão explodindo as munições. Isso faz sentido. Agora, só faz sentido explodir a sua própria munição quando você está saindo naquele momento, porque você pode precisar dessa munição, você pode precisar disso dali, né? Então, o fato deles estarem explodindo munições nessa região indica realmente que o plano deles é abandonar isso daqui em direção à margem esquerda do Dnipro, a margem sul aqui do Dnipro, sul ou oeste, como preferir, e deixando essa área aqui para os ucranianos. Eu ainda acredito que eles vão tentar causar muitos danos aos ucranianos nessa retirada e principalmente não vão entregar a cidade de Kherson e a cidade de Kozatsky, que são essas grandes cidades que tem aqui nos grandes pontos de cruzamento, né? Eles não vão entregar elas fáceis não, mas o resto dessa área aqui, muito provavelmente os russos já desistiram, já viram que não conseguem manter, né? Além disso, eles estão destruindo barcos privados nas margens do Dnipro, ou seja, qualquer barco aqui próximo disso daqui está sendo destruído pelos russos. Por quê? O grande medo dos russos nesse recuo é porque recuo é uma operação delicada militarmente, né? Você corre o risco de um monte de coisa dar errado ali. E o risco que eles veem aqui é os ucranianos chegarem até a margem e ultrapassarem a margem e continuarem avançando na margem esquerda do Dnipro, né? E lembra, essa área toda aqui, a Crimeia hoje toda, é tratada como retaguarda pelos russos. Eles não têm muitas linhas de defesa aqui. Até tem alguma coisa, mas não são linhas de defesa estruturadas. Então, se os ucranianos ultrapassarem aqui, chegarem no Dnipro e continuarem avançando, os russos terão um problema. Daí a preocupação deles de fazer trincheiras muito fortes aqui próximo ao rio Dnipro, e também a preocupação deles de evitar que tenham barcos ali, né? Isso é uma coisa muito pouco eficiente, porque certamente os ucranianos têm barcos em outros lugares, basta trazer os barcos para cá depois disso, mas de qualquer forma os russos estão evitando que os ucranianos consigam rapidamente fazer isso, né? Eles esperam que os ucranianos cheguem no Dnipro e parem ali. Além disso, eles estão querendo forçar a saída de todas as pessoas que estão na margem direita do Dnipro, ou na margem norte ou oeste aqui, né? Essa região aqui. Então, para isso, eles estão cortando eles ordenaram aos residentes de Berislav para sair até novembro, até dia 10 de novembro.
ou seja, daqui a 3 dias, né? Como a gente falou, aparentemente a coisa está realmente num deadline, está quase chegando no prazo. E as tropas russas também explodiram as linhas de alta tensão na região de Berislav, deixando Kherson sem eletricidade, não só Kherson, Berislav, várias cidades por ali, né? Ou seja, para que os russos estão fazendo isso? Justamente para forçar os cidadãos a saírem dali. Tem muita gente que é pró-Ucrânia que quer continuar na cidade, porque agora que vai chegar os ucranianos, melhor ainda. Então eles querem forçar essas pessoas a saírem, a irem para o outro lado, justamente sem eletricidade, sem água, sem internet, sem nenhum serviço aí, né? Isso deve durar algum tempo, mas é lógico, os ucranianos retomando a cidade, isso deve ser retomado em breve, né? Além disso, um propagandista russo que está lá em Kherson disse que lá, na última noite alguém cortou os pneus do veículo dele, diz que a situação na cidade está fora de controle, que não tem policiais, não tem nada, ou seja, os russos realmente abandonaram Kherson totalmente, né? E até isso aqui, olha só, o zoológico de Kherson foi roubado pelos russos. O Kherson tem um pequeno zoológico lá, só ficaram os gatinhos. Tudo que sobrou no zoológico foram os gatinhos. Eles levaram aqui os animais lá para outra região lá na Rússia, que não dá para saber exatamente. Foi para a Crimeia. Levaram lá para a Crimeia os animais que estavam no zoológico, né? Realmente impressionante. Até os animais do zoológico eles estavam roubando, né? E, bom, a gente já falou que os russos abandonaram o prédio principal da administração lá de Kherson, tiraram a bandeira, inclusive, e agora surgiram umas imagens de como é que está o interior do prédio, né? Eles realmente abandonaram tudo lá, deixaram um monte de lixo e coisa e tal, reviraram todas as salas. Ou seja, o que a gente tira disso daqui é que, de fato, os russos planejam abandonar muito em breve essa região aqui. A grande dúvida é se eles vão resistir ainda dentro da cidade de Kherson, em outras cidades, ou se vão entregar mesmo e se preocupar mais com o outro lado da margem, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? Mas essa parte de Kherson é a menos importante do dia, porque o que mais deu o que falar ontem foi o caso lá em Vuhledar e Pavlivka, né? Que é nessa região aqui, ó. Que é nessa região aqui em Zaporizhia, né? Vuhledar é essa cidade aqui, ela fica mais ao alto, ela é um stronghold, uma fortaleza ucraniana ali. Tem muitas tropas ucranianas naquela região, muitas coisas, inclusive muita gente pensa que os ucranianos estão colocando tantas tropas ali justamente para fazer um ataque sobre Zaporizhia, e os russos querem tomar Vuhledar, ou pelo menos afastar essas tropas ucranianas que estão aqui. O motivo deles quererem fazer isso, a gente já explicou, é porque os russos agora, com a queda da ponte da Crimeia, com a ponte da Crimeia fora de operação, eles estão usando essa ferrovia que passa aqui por Volnovka, e também essas estradas que passam aqui entre Donetsk e Mariupol. Então, Volnovka se tornou um grande hub de transporte russo para toda a região sul, uma vez que eles não podem mais usar a ponte da Crimeia, que fica aqui embaixo. A melhor alternativa que eles têm é por trem, é por aqui. Repara, não tem linha de trem aqui embaixo, né? Então eles têm que usar a linha de trem que passa aqui por Volnovka. Estrada até tem mais aqui para baixo, mas aqui essa estrada também é uma estrada muito importante, eles têm usado muito isso daqui. Então a ideia aqui dos russos é afastar o exército ucraniano daqui para evitar ataques nesse grande hub aqui, né? Então a gente já vem falando sobre isso há alguns dias, esse ataque já vem rolando há alguns dias. O que aconteceu ontem foi justamente essa carta aqui, que foi escrita pelos marines do 155º Brigada Marine, né, que sofreram grandes causalidades aqui, né, e essa carta foi escrita pelos soldados para o governador de Primorsky Krai. Primorsky Krai é essa região aqui da Rússia, olha só, lá do outro lado da Rússia, perto da Coreia, do Japão, lá no leste da Rússia, né? Mas é de onde é essa unidade? Essa unidade ela é originalmente de lá e ela foi deslocada para combater na Ucrânia. Então por isso que eles escreveram para o pessoal de lá, né? E aqui o que eles falam é: caro Oleg Nikolaevich, que é o governador lá de Primorsky Krai, os marines da 155ª Brigada Marine fazem um apelo a você. Mais uma vez, o general Muradov e seu companheiro, o Akhmedov,
nos jogaram em uma ofensiva incompreensível para que o Muradov ganhe bônus com o Gerasimov, e o Muradov prometeu ao Akhmedov uma medalha de herói da Rússia. A gente falou sobre isso há um tempo atrás, lembra? Que estava realmente uma briga muito grande nessa região, porque quem tomasse Vuhledar ia ganhar uma medalha de herói da Rússia, então haviam várias pessoas ali empolgadas com esse processo de ganhar medalha de herói da Rússia. É uma situação que os russos estão extremamente preocupados, porque, como eu falei, tem muitas tropas ucranianas aqui, e os ucranianos conseguiriam um ataque muito forte aqui nessa região. Isso poderia gerar um problema logístico para os russos enorme aqui em Volnovka, e então eles queriam muito avançar nessa região aqui, né? Então os soldados estão falando que os comandantes querem medalhinhas e estrelinhas de compensação, e como resultado, nós, os marines, estamos avançando em Pavlivka. E como resultado dessa ofensiva cuidadosamente planejada, cuidadosamente entre aspas, indicando que foi uma ofensiva mal planejada, e os nossos grandes comandantes, de novo, entre aspas, significando que eles estão criticando os caras, nós perdemos cerca de 300 pessoas mortas, feridas ou perdidas em apenas 4 dias. 50% dos veículos. E isso é só a nossa brigada. O comandante do distrito, junto com Akhmedov, esconde isso e altera os números oficiais de perdas por medo de responsabilização. Ou seja, o que ele está dizendo é que o alto comando não está recebendo os números corretos da quantidade trágica de mortes que está acontecendo lá, né? Como eles estão planejando capturar a cidade, né, Pavlivka, através de 3 plantações em que o inimigo ainda continua, estão agora nos destruindo e evitando a evacuação dos feridos e as rotas de suprimento de munição. Adicionalmente, Pavlivka é mais baixa que Vuhledar, então eles estão nos atingindo do alto, né? Então o que ele está dizendo aqui? Os russos eles estão avançando através dessas plantações que estão aqui embaixo, tá vendo essa área de coisa que está aqui embaixo. Só que os ucranianos ainda têm uma boa parte de Pavlivka. Essa é uma grande questão que não dá para saber exatamente, tá? Os russos falam que tomaram já toda Pavlivka e estão sendo atacados a partir de Vuhledar aqui. Os ucranianos dizem que os russos estão só nessa partezinha de baixo aqui de Pavlivka e estão sendo atacados do resto da cidade. Não dá para saber exatamente quem está com razão ou não, mas o fato é que os russos que estão chegando aqui em Pavlivka estão sofrendo ataques de vários lados, né? No final ele faz um apelo aqui, Oleg Nikolaevich, o governador lá de Primorsk-Rai, né? Primorye people, por quanto tempo essas mediocridades como Muradov e Akhmedov estarão planejando as operações militares apenas para colocar reportes e receber medalhinhas ao custo de vidas de tantas pessoas? Eles não estão preocupados com nada além de demonstrar eles mesmos, de melhorar a situação deles, né? Eles chamam as pessoas de carne. Nós pedimos que você fale com o comandante supremo, no caso o Putin, de forma que ele mande uma comissão, não no Ministério da Defesa, onde o Muradov é protegido pelo Gerasimov, mas uma comissão independente. Deixem eles perguntar, investigarem os propósitos dessas ações, os suprimentos, os resultados, sem nenhuma mudança, sem nenhum embelezamento dos números. Por quanto tempo a gente consegue suportar isso, né? Então essa carta aqui, ela circulou entre os russos ontem, causou muito impacto. Por quê? Primeiro porque descreve uma situação muito ruim. Lembra, a gente está falando de marines, é a tropa de elite russa, não é conscrito que acabou de entrar, não. A tropa de elite russa está sendo jogada numa missão suicida em que está morrendo a metade, perdendo metade dos veículos, morreu um monte de gente, enfim, uma situação muito crítica. E mais, né, a carta bota nomes aqui, o pessoal não ficou com esse negócio de esconder, não. Botou o nome dos comandantes que eles estão culpando pelo problema, né? Então, houve já uma resposta disso. O governador de Primorsk-Krai, ele respondeu a essa carta, deixou um vídeo aqui, dizendo que nós entramos em contato com os comandantes dos nossos marines que estão na linha de frente, e eles disseram que eles são soldados que estão em combate desde o início da operação, nós confiamos neles, a ofensiva é dura, existem casualidades, mas está muito longe dos números que eles colocaram, ou seja,
o que o cara fez? Ligou para os próprios comandantes dos Marines, e os comandantes falaram, não, não morreu isso tudo não. Caramba, é isso que os soldados estão falando, os comandantes estão mentindo com os números, né? Enfim, e aí ele falou aqui no final que, de qualquer forma, isso vai ser investigado pelas autoridades competentes e não sei o que lá, né? Ou seja, o cara meio que falou, não posso fazer nada, vou mandar para as autoridades competentes, e aí, se for o Ministério da Defesa mesmo, coitado desses marines que escreveram a carta, porque essa carta causou um impacto muito grande na Rússia. O pessoal comentou muito isso daí, porque realmente pintou uma visão muito ruim de como é que está o avanço ali, né? E uma coisa importante é que os russos estavam se vangloriando de estarem conseguindo, não, já tomamos Pavlivka, em breve vamos tomar Vuhledar e coisa e tal, sendo que agora o pessoal está vendo que não é bem isso não, né? Bom, os ucranianos, então, para botar a lenha na fogueira, divulgaram algumas imagens de prisioneiros de guerra dessa região. Tem bastante gente capturada pelos ucranianos ali na região de Pavlivka. Outros blogueiros militares começaram a falar sobre a mesma situação. Então esse aqui tem um outro blogueiro com uma outra visão da coisa, mas ele fala aqui que ele está a 2,5 km de Pavlivka. Ele fala que ele não está na batalha em si de Pavlivka, mas que ele fica impressionado com a capacidade das armas ucranianas, né, da precisão dos mísseis ucranianos. Porque o que ele fala aqui é que essa está sendo uma guerra com muita artilharia, né, briga de artilharia, e os russos eles atacam muita coisa, mas as munições erram por 200 metros, 700 metros. As munições ucranianas, que são os HIMARS principalmente, atingem com precisão absoluta aquele lugar que ele fala aqui, ó, as nossas artilharias frequentemente erram por 500 metros ou 750 metros, enquanto as deles sempre acertam o ponto, né? Então ele diz que a situação está muito complicada lá mesmo em Vuhledar. Repara que a grafia que eles usam aqui, né, Uledar, é porque é a diferença entre russo e ucraniano, né? É Vuhledar, na verdade, a grafia correta. E aqui tem um outro blogger militar já com a situação, dizendo que está terrível a situação muito difícil em Pavlivka. Os marines fizeram um apelo ao governador de Primorye, e eu não vou postar a carta aqui. Em essência, foi dito para o ministro da Defesa, a carta original em Primorye, eles dizem que tem grandes perdas, inabilidade de chegar ao gerenciamento, ao topo da gerência, né, ao comando geral, dizendo que sobre as perdas muito grandes e coisa e tal. Eu tenho os números, mas não vou falar isso, vou deixar isso para o promotor-geral do Exército, né? E os marines estão pedindo a situação ali. Então isso aqui mostra o quê? O cara já repercutindo aquela carta dos marines em outro blogger também, ou seja, isso está circulando lá na Rússia, está realmente sendo visto como uma situação, como algo muito, muito crítico, né? E isso daqui é uma visão de Pavlivka hoje cedo. Então você pode ver aqui, ó, isso aqui são tanques russos indo na direção sul da cidade, ou seja, provavelmente em fuga. O tanque russo ali parece que estava com problema, o outro tanque bateu nele ali também, fugindo da cidade, está tentando dar marcha ré agora para escapar. Isso aqui, esse vídeo foi gravado hoje cedo em Pavlivka, tá? Eu acho que o cara está com problema ali, ele não está conseguindo muito... saiu por ali. Enfim, isso daqui são as tropas russas saindo do combate. É aquilo que a gente falou, os russos dizem que já tomaram toda a cidade. Por esse vídeo gravado hoje cedo, você vê que não, né? Eles estão lutando dentro da cidade, ou seja, a versão dos ucranianos é mais razoável. Eles tomaram parte da cidade, mas a outra parte continua com os ucranianos, né? Pavlivka, então, é o centro das atenções nesses últimos dias. A gente já explicou por que a necessidade de proteger Volnovka e também um possível avanço ucraniano nessa região aqui. Esse possível avanço ucraniano, ele é reforçado por algumas outras coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, pelo segundo dia em seguida, grandes comboios de veículos estão passando por Mariupol em direção a Donetsk. Caminhões, provavelmente com o pessoal. Uma vez que tudo está dando errado para os russos em Pavlivka, você pode assumir que há problema lá nos trilhos
em Volnovka, né? Então é aquilo que eu falei para vocês. Olha só, Mariupol está aqui, Donetsk está aqui. Tem uma estrada que vem aqui de Mariupol para Donetsk. E o que eles estão dizendo é, no segundo dia, em seguida, já está passando muito caminhão nessa estrada. E isso pode indicar o quê? Justamente aquilo que eu mencionei. Embora a estrada tenha outras alternativas, tem essa estrada aqui, mas tem outra estrada para cá, tem outras estradas em outros lugares, mas linhas de trem, e os russos gostam muito de usar a linha de trem para transportar pessoal, material, munição e coisa e tal, só tem essa que passa por Volnovka. Então, provavelmente o que ele está dizendo ali é que eles estão usando caminhões nessa área aqui, justamente porque os trens não estão mais conseguindo passar por aqui. Os ucranianos têm bombardeado Volnovka com frequência, a gente já mostrou alguns dias atrás aqui. Então, as coisas estão realmente andando mal para os russos ali, né? Na região de Svatove, Kremina, aqui mais no norte, mais em Luhansk, né? Nessa região aqui, os ucranianos continuam avançando, né? A gente tem informações aqui dos russos preocupados que não conseguem avançar naquela região e falam aqui sobre cartas que teriam sido mandadas por soldados, mas que os parentes mandando cartas para os soldados para saber dos soldados naquela região e que não obtém resposta e coisa e tal, ou seja, provavelmente ou o soldado está incomunicável, está na linha de frente, ou o soldado já morreu, já foi capturado ou está ferido, né? Então o pessoal tá preocupado com isso, um monte de parente lá na Rússia mandando carta para os soldados ali nessa região aqui de Svatove e Kremina e não conseguem resposta, né? Ali também, em Lysychansk, que é ali perto, reportaram a morte de 30 membros dos chechenos lá, do pessoal dos Kadyrovitas, né? Também naquela região. Lysychansk fica um pouquinho mais aqui embaixo, mas também está no meio da briga ali, né? Outro que morreu nessa região também foi um padre da Igreja Ortodoxa Russa. Ele foi atingido por um HIMARS. Segundo estão dizendo aqui, ele estava no ofício lá de benzer os soldados e coisa e tal, mas pelo visto o benzimento dele não estava com muita força não, o HIMARS caiu perto dele e acabou matando ele e os soldados que ele estava benzendo lá na hora, né? Além disso, ontem a gente teve a notícia de que os ucranianos derrubaram um Su-25 russo em Kherson. Em Donetsk teve uma série de outros ataques ucranianos com HIMARS em vários prédios ali no centro de Donetsk. O prédio da administração de trens ainda está pegando fogo até o momento, mas foram vários prédios, tá? Não foi só esse daqui não. Aqui, ó, é nessa região um pouquinho mais aqui para baixo, é bem no centro da cidade de Donetsk mesmo, onde estão esses incêndios todos aqui pelos ucranianos, né? Teve outros aqui também, tudo isso aconteceu na madrugada de ontem para hoje, são todos prédios usados pelos russos em Donetsk. E, no total, os ucranianos atingiram uma enorme quantidade de, segundo eles estão dizendo aqui, ó, 20 armazéns russos, 4 bases, um quartel-general dos russos foram atingidos na última semana, vários retângulozinhos vermelhos aqui. Bom, além disso, o pessoal os ativistas da Legião Liberdade da Rússia, que é aquela legião formada por russos que luta contra o regime do Putin, eles destruíram um trem com combustível em Ekaterinburg, que estava indo para a linha de frente para abastecer as tropas russas. Então foi uma ação de partisãos lá na Rússia que conseguiu incendiar esse trem lá, e eles estão pedindo para o pessoal entrar nos rankings da resistência, fazer parte da resistência para derrubar o Putin lá na Rússia. Acho muito, muito justo. Bom, e complementando isso que a gente disse, né, o Mike Martin ele está falando aqui sobre a possibilidade, sobre o que os russos e ucranianos estão pretendendo, né? E uma coisa que ele fala aqui, ele tem razão, né? Ontem eu falei para vocês que as tropas ucranianas aqui em Kherson estavam se preparando para um grande avanço e mostrou uma imagem de vários carros de combate, veículos leves, tanques e coisa e tal, todo mundo assim alinhado ali em Kherson, planejando para atacar e coisa e tal. E é muito estranho isso, né? Ele lembra isso aqui, porque os ucranianos são muito cuidadosos com a informação, eles não deixam vazar essas coisas de graça.
e talvez eles estejam tentando jogar de novo a mesma jogada que eles já fizeram uma vez, dizer que vão atacar em Kherson, para os russos estarem preparados lá, para o pessoal ficar esperando um ataque deles lá em Kherson, e na verdade atacar em outro lugar. Isso faz todo sentido no mundo. Se os ucranianos fossem de fato atacar, por que eles mostrariam no Twitter ou no Telegram, né, nas redes sociais, aquele monte de veículos blindados e veículos leves, tudo preparado? Você lembra ontem aquela linha de veículos assim, até o horizonte? Por que eles mostrariam isso, né? E a teoria dele é que os ucranianos, embora estejam ameaçando atacar aqui em Kherson, eles não vão atacar porque eles sabem que os russos já perderam essa região. Os russos não têm o que fazer, é uma questão de tempo até eles abandonarem totalmente lá. Ao contrário, o que ele acha que eles vão fazer é justamente um avanço nesse sentido, né? Ou seja, ao invés de atacar em Kherson, eles vão fazer um ataque aqui em Zaporizhia. Isso faz sentido. Como eu falei para vocês, até aqui em Vuhledar e Pavlivka, nessa região aqui, os ucranianos conseguiram juntar uma grande quantidade de tropas aqui, realmente parece que tem algum planejamento disso. É lógico, não vai ser algo fácil, aqui é um local muito mais difícil de avançar do que em outras regiões, e inclusive os russos estão saindo daqui justamente para reforçar a frente em outros lugares da batalha, né? Mas faz todo sentido isso. Da última vez, realmente, os ucranianos ameaçaram avançar num lugar, acabaram avançando em outro, né? Então, segundo ele, existe essa possibilidade aqui. Vamos ver se o cara é bom de previsão, né? E outra coisa curiosa que corrobora essa visão dele é que os russos estão criando uma linha de defesa em torno de Mariupol. Isso é estranho, porque Mariupol fica, teoricamente, na retaguarda, aqui está bem protegido, tem mais de 100 quilômetros aqui entre a linha de frente e Mariupol aqui, né? Por que os russos se preocupariam em fazer uma linha de defesa em Mariupol? E lembra, parece que eles usaram 2 plantas de concreto e estão fazendo várias trincheiras e aqueles dentes de dragão, né? Aqueles cubos, ou triângulos ou pirâmides de concreto que dificultam a passagem de tanques. Então eles estão fazendo isso aqui ao entorno de Mariupol, o que corrobora essa visão do Mike Martin de que eles estariam planejando fazer um ataque aqui em direção a Mariupol, ou pelo menos cortando a comunicação entre a região sul aqui e a região de Donbás aqui na Rússia, né? Repara que isso seria uma coisa realmente trágica para os russos, porque por que os russos estão abandonando essa região aqui? Justamente porque eles perderam, eles não conseguem alimentar esses soldados, não conseguem botar suprimentos suficientes aqui nessa região. Com a ponte da Crimeia fora de operação, se os ucranianos fazem isso daqui, isso passa a ser realidade para toda essa área aqui, né? A península da Crimeia e todo o sul da Ucrânia passa a ter dificuldade de ser suprido pelos russos. Então pode ser um movimento realmente importante. Além disso, lembre-se, Mariupol é uma cidade que já trocou de mão várias vezes. Se você considerar essa guerra desde o início, desde lá de 2014, ela rapidamente caiu na mão dos russos, lá em 2014. E foi o batalhão Azov que retomou a cidade, não foi nem o exército ucraniano que retomou a cidade, não, foi o batalhão Azov, que na época era recém-formado, era um monte de gente de torcida organizada, era um batalhão civil que conseguiu entrar e retomar Mariupol. Daí que vem toda a raiva russa do batalhão Azov e a preocupação deles de não perder Mariupol de novo. Por isso que eles deram tanto foco em retomar Mariupol. É uma questão meio que de honra para os russos, né? E agora, com essa expectativa de talvez de uma ofensiva aqui, fica tudo aí no ar, né? O que vai acontecer se realmente confirma essa contraofensiva ucraniana aqui nessa região. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre a diminuição da retórica nuclear dos russos. Os russos têm falado menos sobre o uso de bombas nucleares. A gente já falou sobre isso, não vou insistir nesse tópico. Ele vai aqui em vários aspectos e coisa e tal, mas a gente já mencionou sobre isso. O que aconteceu, na verdade, foi um chega para lá, inclusive do Xi Jinping, que virou para os russos e falou, olha só, guerra nuclear ninguém quer, para com essa brincadeira. Então, o próprio Xi Jinping pressionou o Putin mandou todo mundo parar de falar de ataque nuclear, não ajuda ninguém, eles sabem que se fizerem um ataque nuclear, o que vai acontecer é que, primeiro, não vai mudar nada na guerra, e segundo, a Rússia vai virar um alvo preferencial de todo mundo, que ninguém no mundo quer esse tipo de coisa, né?
Bom, saiu a notícia já na imprensa russa de que o Lapin não está mais no posto dele. Eles reforçam aqui que já havia rumores que ele seria afastado já há um mês, né, desde aquela briga dele com o Kadyrov e com o Prigozhin. E segundo estão dizendo aqui, ele foi substituído pelo Linkov mesmo. Então, como a gente já tinha falado alguns dias atrás, ele foi substituído pelo Linkov. A novidade agora é que agora é tudo oficial. Até quando a gente falou sobre isso há poucos dias atrás, ainda era, olha, está se supondo que o Lapin vai sair, que vai entrar o Linkov no lugar dele, agora já está oficializado isso, né? Continua uma investigação lá na Rússia por um jornal independente que identificou uma prisão para refuseniks. Refuseniks são soldados que se recusam a lutar na frente de batalha e que teria sido criada uma prisão subterrânea aqui em alguma região próxima a Donetsk, onde eles estariam sendo mantidos, né? Isso é um problema porque, como eu falei para vocês, muitos parentes de soldados russos não conseguem contato com seus familiares que estão na guerra. Pode ser porque eles já morreram, pode ser porque eles estão feridos, pode ser porque eles estão presos por se recusar a lutar, né? Isso também está causando muito problema lá na Rússia. Kamil Galiv traz uma thread aqui do o que explica o Putin ter entrado nesta guerra com todos os poréns que a gente está vendo. A Rússia agora está saindo escorraçada da guerra. E ele está falando aqui que, na verdade, foi aquilo que eu mencionei logo no início. Eu falei, o Putin está entrando nessa guerra porque ele está perdendo popularidade. Isso é típico de ditador. Ditador, quando começa a perder popularidade, quer arrumar guerra porque sabe que guerra aumenta a popularidade dele. É lógico, ele não esperava perder a guerra tão vergonhosamente quanto está perdendo, né? Então, ele mostra aqui o preço do petróleo historicamente e fala como que Putin pegou uma alta de preço do petróleo que ajudou muito ele, ajudou também o Maduro aqui na Venezuela, ajudou um monte de gente, um monte de ditador terrível aí. Só que a partir de 2011 o preço do petróleo começou a cair, né? E segundo ele, a grande versão, o grande ponto de inflexão foi essa luta em 2011 em que um lutador russo ganhou de um lutador americano e o Putin se animou, foi lá na frente, pegou o microfone para falar e foi vaiado pelo estádio inteiro. Estava sendo transmitido ao vivo, porque era uma luta ao vivo, o Putin achando que estava bem pra caramba. Enquanto o petróleo estava crescendo, a economia estava indo bem, o Putin estava com uma boa popularidade. Quando o petróleo começou a cair, a popularidade do Putin começou a cair também. A economia é sempre assim. E o Putin foi nessa luta fazer o discurso, foi vaiado em público, ao vivo, transmitido pela televisão, foi o fim da popularidade do Putin lá na Rússia, né? E ele coloca que isso deve ter doído, porque o Putin não sai muito, né? A maior parte das vezes que ele sai é com o mesmo grupo de agentes do FSO, né? da Polícia Secreta Russa. São sempre as mesmas pessoas que são arranjadas ali para fingir que é público, né? Controlado. E, no entanto, ele percebeu então que ele estava perdendo popularidade. Lá na Rússia, todos os números são manipulados, então meio que não quer dizer nada, você tem as pesquisas dão alta popularidade para você, não quer dizer nada, o Putin sabe disso. Ali ele percebeu que precisava fazer alguma coisa. E daí o que ele está dizendo é isso, ele optou por um Putin guerreiro ao invés do Putin pacífico, porque ele sabia que isso era a forma que ele tinha de ganhar novamente popularidade interna, né? Teria dado certo se ele tivesse ganho a guerra. Como ele está perdendo a guerra, não vai dar muito certo, não. Bom, os barcos russos que estavam lá da frota do leste, lá de Vladivostok, que estavam querendo entrar no Mar Negro, voltaram para a frota leste, tá? São navios grandes, esse aqui é do mesmo tamanho do Moskva, mas a Turquia não deixou eles passarem no Estreito de Bósforo. Isso é padrão da Turquia, eles não iriam deixar mesmo, então eles voltaram lá para o Pacífico, né? Menos um problema para essa guerra aqui. Segundo o exército ucraniano, o Ministério da Defesa ucraniano, só sobraram 120 Iskanders, que são os mísseis mais modernos, mais precisos que a Rússia tem. Acabou quase todo o arsenal russo em termos de mísseis de precisão. A gente já tinha visto isso daí, realmente eles estavam usando muito isso. O lado ruim é que ainda sobraram mísseis com menos precisão. Isso acaba gerando mais dor de cabeça no final das contas, né? Os Estados Unidos fizeram um desenho de pênis no céu da base militar russa na região do Mediterrâneo. Parece que sim.
Eu não acredito, não. Eles negam ter feito desenho de pênis, mas parece um desenho de pênis mesmo. Isso daqui é para mostrar para vocês essa notícia aqui do G1, aquilo que eu sempre falo aqui, o pessoal adora dizer que, ah não, Peter, você está falando de acordo com a grande mídia, que a grande mídia que é a favor da Ucrânia. Não, vocês que estão do lado da Rússia, a grande mídia está do lado da Rússia. O que mais tem por aí é jornalista brasileiro falando bem da Rússia. Olha que absurdo essa matéria aqui, que veio da France Press, da AFP, e foi reproduzida pelo G1, que claramente é propaganda russa do início ao fim. Fala, por exemplo, que os ucranianos lançaram 6 mísseis HIMARS e as defesas antiaéreas derrubaram 5, e um deles conseguiu atingir a eclusa da barragem de Kakhovka. Para com isso, os russos não conseguem derrubar quase nenhum HIMARS. Conta-se nos dedos os mísseis HIMARS que foram derrubados pelos russos desde o início do uso dos mísseis HIMARS lá na guerra da Ucrânia. Então, não, isso aqui está na cara que foram os próprios russos danificando a barragem de Nova Kakhovka. Aquela ameaça que eles falam, a gente já explicou por que eles não vão seguir em frente, estão só fazendo essa ameaça, dizendo que vão e coisa e tal, mas não vão de fato, porque se destruírem Nova Kakhovka, é verdade que vai alagar toda essa região aqui, mas vai facilitar as tropas ucranianas transporem nessa região mais ao norte aqui, ou seja, no final das contas não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Dá para ver que o repórter aqui perguntou para o russo o que aconteceu, e o russo deu a propaganda toda e ele reproduziu a propaganda toda aqui na revista. Gente, quem está a favor da mídia tradicional são vocês, russetes. Outra boa notícia, a von der Leyen confirmou a ajuda para a Ucrânia de 18 bilhões de euros ao longo do ano que vem. A gente já tinha falado sobre isso, o que a gente tem agora é a confirmação oficial disso daí, né? Uma boa notícia, que bom saber que a comunidade europeia está do lado certo nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.